Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Paulo Feitosa. Eu estou apresentando agora, nesta noite, o meu evangelho pela União das Sociedades Espíritas de Guarulhos e Arujá. Pois bem, mais uma vez explicando, o evangelho para nós espíritas, ele funciona como um refrigério em nosso lar. Por quê? No decorrer da semana, meus irmãos, o fato de nós sermos adeptos a uma religião não significa que nós somos pessoas perfeitas. Na maioria dos dias em que nós não estamos focados, a gente comete muitos deslizes, a gente comete muitos desacertos e acaba impregnando o nosso interior, a nossa mente, com desajustes. E ficamos assim, totalmente desajustados. Pois bem, o evangelho serve para isso. A gente, um dia por semana, a gente se liga aos nossos mentores espirituais, aos nossos protetores, que são pessoas que nos querem bem, que nós acreditamos, os espíritas, que torcem para o nosso sucesso na nossa evolução espiritual e nos ajudam muito. A gente tirando esse tempinho e nos colocando à disposição dessas pessoas boas, iluminadas, eles vão higienizar o nosso lar toda semana e vão fazer com que a gente tenha essa saúde mental um pouquinho menos acentuada de deslize, de coisas ruins para nós e para o nosso lar. Pois bem, depois disso a gente faz as vibrações, que são vibrações para quê? Não só o nosso lar fique ajustado, mas o lar também dos nossos entes queridos. É desejar a mesma felicidade que a gente quer para os outros. Depois disso a gente encerra com a prece de encerramento. Eu costumo fazer o meu evangelho com a prece do Pai Nosso, iniciando e terminando. Vamos lá então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixas cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Essa oração do Pai Nosso, minha gente, ela é muito abrangente. Se a gente faz essa oração com sentimento, entendendo o sentido das palavras, ela funciona como um refrigério na nossa alma. Quando a gente fala com sinceridade, entendendo e buscando o sentido dessas palavras e aplicando em nossas vidas. Pois bem, eu escolhi o tema Bem-aventurados os aflitos, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, a gente estudando essa colocação, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz são as pessoas aflitas, né? Seria um contrassenso a gente fazer essa afirmação, mas depois das colocações que eu vou fazer aqui, a gente vê que tem sentido sim essa colocação que Jesus fez. No mundo, meus irmãos, nós espíritas, nós não acreditamos, nós temos certeza absoluta que existe uma lei chamada lei de ação e de reação, e que essa lei não se aplica somente na física. No mundo moral, essa lei também se aplica. Nós acreditamos e temos certeza absoluta de que existe uma entidade, a qual nós damos o nome de Deus, que regula todo o bom funcionamento do universo e carrega consigo leis perfeitas que fazem com que o universo funcione de forma perfeita e harmônica. E essas leis são leis de amor. E Jesus Cristo resumiu essas leis, que elas são muito complexas, mas Jesus Cristo conseguiu reunir em duas máximas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é mais ou menos como: não conheço Deus, então eu preciso
conhecer. Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço ou algo que eu não conheço? Para isso eu preciso desenvolver o meu intelecto. Deus está em todas as coisas, em todos os lugares, então eu preciso conhecer todas as coisas e todos os lugares para poder, em conhecendo, eu passo a respeitar. É verdade. Eu lembro uma vez em que eu tinha uma aula de biologia e o professor, ele fez a morfologia de uma folha de uma árvore. E eu passei a respeitar as árvores depois que eu conheci o que se processava dentro de uma folha de uma árvore. É todo um complexo de produção perfeito, muito mais inteligente, muito mais com resultado positivo do que uma fábrica. Tem todo um processo de produção dentro de uma folha de uma árvore muito mais complexo e muito mais cheio de produtividade do que uma fábrica das melhores que você pode imaginar. Eu passei a respeitar mais as árvores. A mesma coisa ele fez a morfologia de uma formiga. É um bichinho pequenininho que a maioria das vezes a gente pisa em cima e não dá valor. Mas a formiga tem todo naquele pequenininho um complexo formado de órgãos que trocam informações através da bioquímica. É uma coisa perfeita. E eu passei a respeitar o reino vegetal e o reino animal depois que eu passei a conhecer, assim com mais detalhe. Quando a gente não conhece, a gente não respeita. Por isso que a gente precisa desenvolver o intelecto da gente para entender as coisas que estão ao redor de nós e concluir que existe uma inteligência por detrás de tudo isso, suprema. E a gente conhecendo como se processa isso, a gente passa a respeitar essa entidade chamada Deus. É a mesma coisa, amar a Deus, amar ao próximo também. Desenvolver a bondade da gente, meus irmãos. Quando a gente desenvolve a bondade da gente, a gente passa a querer bem as pessoas. E isso é algo que está indo de acordo com as leis que regem todo o sistema cósmico universal, físico e moral. Pois bem, quando a gente tem conhecimento dessas leis, a gente vai buscar a felicidade da gente sem agredir essas leis. Quando a gente não tem conhecimento dessas leis, a gente vai buscar a felicidade da gente, muitas vezes agredindo essas leis. Se é para amar o próximo, às vezes eu procuro a minha felicidade atropelando o meu próximo. Quando eu faço isso, meus irmãos, eu fico em débito com essas leis. E ficando em débito com essas leis, a lei é de ação e de reação. Agir, vai haver uma reação na vida contra a minha atitude. Se eu fiz o bem, eu recebo o bem. Se eu fiz o mal vai vir para mim. Então, a pessoa que tem conhecimento dessas leis, ela vai procurar ser feliz e promover a felicidade de todas as pessoas que estão próximas dela. A pessoa que não conhece isso, não. Ela vai ser feliz e não vai ter nem aí se as atitudes dela vão estar provocando infelicidade. E vai colher, no decorrer de sua vida, infelicidade. Aí vem a pergunta, mas Paulo, eu sempre faço o bem e só tomo na cabeça. Então essa lei não se aplica. Tem uma coisa, meus irmãos, que nós espíritas não só acreditamos, mas temos certeza, que nós viemos da espiritualidade, estamos aqui e vamos voltar para a espiritualidade. E estando lá, nós vamos ter outras encarnações. E já tivemos encarnações anteriores a essa também. Então, se você só faz o bem nessa vida e você só está tomando na cabeça, só com pessoas que ferram com você, que puxam o teu tapete, que promovem infelicidade na sua vida, a lógica está aí. Não foi nessa vida que você aprontou, foi em outra. Talvez você está colhendo o resultado da agressão das leis de Deus em vidas passadas. Para isso, meus irmãos, Jesus coloca: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque
você começou um processo de redenção com as leis de Deus, em que exige que você desenvolva em você virtudes como a tolerância, a compreensão, a calma, a paciência e principalmente a resignação. Você tem que estar ali, ó, aceita, meu, aceita e não perca a sua paz, porque essas pessoas que provocam mal, um dado momento da vida delas, como a gente está colhendo agora, elas também vão colher. E quando a gente passa por essas situações e não responde à altura, a gente responde com amor às pessoas que nos provocam dor, resgatamos o nosso débito e podemos seguir tranquilamente para nossa felicidade, sem ter que passar por isso novamente, meus irmãos. É isso. Vamos para as vibrações agora? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a minha casa, que nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver o meu coração e a minha mente, e que eu possa estar tranquilo para poder receber essas energias e estabelecer dentro de mim a paz que eu tanto desejo. E essas energias boas que já estão limpando a minha casa, que possam também ser transportadas para as casas dos meus familiares, das pessoas que nós amamos muito, das pessoas que nós queremos o bem. E que as pessoas que são colegas de trabalho da gente, que a gente também se envolve, que a gente também se relaciona, que essas energias possam atingir essas pessoas, que os lugares por onde eu passar, eu consiga levar essa energia e contagiar as pessoas com ela. E que eu consiga também, no decorrer da semana, me manter calmo, me manter compreensivo, me manter tolerante, para que eu não possa me exceder e transgredir as leis de Deus em nenhum momento da minha vida. Que assim seja, graças a Deus. E vamos terminar então com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, tenham uma boa noite, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. São meus sinceros votos.